Nas eleições presidenciais, todos os candidatos dispõem de um tempo determinado e atribuído pelo TSE para vender a sua imagem aos eleitores na televisão e no rádio. Cada candidato vende a sua imagem da maneira que achar melhor para a sua candidatura, mirando no mesmo alvo, os eleitores. Neste documentário, abordaremos os candidatos das eleições de 1989, a primeira eleição direta desde 1960, e as suas estratégias de comunicação. Vamos nos focar principalmente nos candidatos que disputaram arduamente até o segundo turno: Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Fernando Collor, do PRN. Dos 22 candidatos que estavam concorrendo à presidência, 8 deles se destacaram. Parte disso se deve ao histórico político deles, e a outra parte se deve à propaganda que eles realizavam de si mesmos. Paulo Maluf, por exemplo, fora derrotado 3 vezes consecutivas. A primeira foi no Congresso Nacional, quando foi preterido na eleição indireta para presidente por Tancredo Neves. A segunda foi na tentativa de assumir o governo de São Paulo, que foi derrotado por Orestes Quércia. Já a terceira e a última foi quando tentou assumir a prefeitura de São Paulo, em 1988. Agora, em 89, Paulo Maluf investe em propagandas para reconstruir a sua imagem e tentar provar ser um novo homem. A Folha da Tarde de ontem, sábado, dia 17, que diz: novos hospitais do governo do estado têm atendimento precário. Dos 11 hospitais, 2 funcionam só na porta de entrada para encaminhar para outros hospitais. Isto é maneira de construir hospital, Mário Covas? Mário Covas, ex-governador de São Paulo, era o nome de consenso do PSDB para assumir a presidência da República. Depois de liderar um papel de destaque na Constituinte e liderar a debandada do PMDB para o PSDB, ele agora se apresentava ao público como um conciliador nacional, o homem que não estava contra ninguém, mas que apresentava medidas concretas para este novo período de redemocratização do país. Tudo perfeito, tirando o fato de que sua campanha simplesmente não decolava nas pesquisas. Gostaria de saber se o candidato Mário Covas é o senador Mário Covas da sistematização, ou se é o senador Mário Covas do discurso, que ficou famoso como choque do capitalismo no Senado, ou se é o candidato que foi buscar o vice Roberto Magalhães, ou se é o candidato que foi buscar como vice o senador Almir Gabriel. Em suma, a pergunta é se o PSDB não teria copiado de sua matriz, o PMDB, o leque ideológico que vai desde a direita até a esquerda. Não temos a intenção de ser matriz de ninguém, mas estamos longe de ser filial. Nós temos voo próprio e autonomia própria. Ainda no começo da corrida eleitoral de 1989, Guilherme Afife Domingos se apresentou como o empresário do bem, um representante da elite, sem dúvida, mas, segundo seu discurso, cheio de vontade para atacar um dos grandes problemas do Brasil até hoje, a má distribuição de renda. À frente do Partido Liberal, não acreditava na direita e nem na esquerda, mas entrou na briga para valer. Atacou logo de cara a poderosa Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, uma estrutura que, de acordo com ele, mama nas tetas do governo. Aqui, nós temos uma direita que mamou até agora. Temos uma esquerda que, em nome das mudanças, quer mamar daqui para frente. E aqueles que entram como eu, não comprometidos nem com a direita e nem com a esquerda, toma cacete de tudo quanto é lado. Para se aproximar do público e divulgar a sua campanha, Guilherme investiu no jingle que diz que juntos chegaremos lá. E que juntos chegaremos lá. Juntos chegaremos lá, no Brasil, com a Afife juntos chegaremos lá. Senhor Diretas e ícone da Constituição Cidadã de 1988, Ulisses Guimarães foi o campeão no tempo de exposição na TV da sua candidatura, 22 minutos. O deputado federal permaneceu na telinha dos brasileiros durante quase 2 meses, com um tempo muito superior aos 10 minutos reservados ao ex-governador de Alagoas e candidato pelo PRN, Fernando Collor de Mello. Seu jingle, Bote Fé no Velhinho, não trouxe muitos resultados. Ulisses terminou as eleições em 7º lugar, dentre os 22 partidos que concorreram. Ulisses Guimarães
era um estadista, um homem fora de série, talvez seria um grande presidente para o Brasil. Mas na época parece que ele não tinha muita chance dele ganhar as eleições, por isso eu fui para o voto útil. Né? Mas eu acho que o melhor de todos os candidatos que se apresentavam seria Ulisses Guimarães. Você acha que faltou um pouco do que para ele? Olha, não sei se colocaram aquele negócio que ele era uma pessoa idosa, né? Até fizeram sátira, né, dele, né? Fizeram uma música, o velhinho, não sei o quê. Mas eu acho que, tanto ele era um homem tão íntegro e tão grande, que você vê que em 85, não era o Sarney que era para assumir. Era ele, que era o presidente do Congresso. Ele abriu mão para o vice assumir. Então ele era um homem, eu já li sobre ele, tem um livro do Ulisses Guimarães, é um homem fora de série, um político realmente estadista, um político voltado aos interesses da nação. Bote pé no velhinho, o velhinho é demais. Bote pé no velhinho, que ele sabe o que faz. Vai levar o Brasil, não ia pau que assumir, e acabar com a molecagem que tem por aí. Leonel Brizola era o segundo nas pesquisas de opinião e via, de longe, Lula brigando para estar entre os principais candidatos daquela eleição. O alvo preferencial de Brizola, naquele momento, era Collor, a quem havia atacado vigorosamente nos inúmeros debates daquela eleição, além de mostrar inúmeras vezes a sua indignação e raiva a Roberto Marinho e à Rede Globo. Eu vou lhe citar o doutor Roberto Marinho, é o homem mais rico do Brasil, cartorial, empresário cartorial, porque ele tem aquela concessão que é um cartório. E não é desses empresários tão competentes, tanto que foi lá fora e apanhou. Tem que vender tudo que está dando prejuízo. Porque lá ele tem que pagar salário. O Brizola era um homem bastante inteligente e ele sabia que um dos problemas grandes do país era a Rede Globo. Assim como é até hoje. Porém, ele confrontou a Rede Globo. E a gente, no país, nós tínhamos 3 opções. Era o Brizola, politicamente o Brizola, o Lula e o Collor. O Collor era um produto da Rede Globo. Ele era um governador um dos menores estados do país, que era Alagoas, sem nenhuma projeção nacional nem internacional, e que foi criado, a figura dele foi criada pela Rede Globo para confrontar a projeção política que o Brizola tinha. Porque o Brizola ele declarou para todo mundo que ele era inimigo da Globo e que a Globo era um câncer para o país. O diagnóstico dele estava correto, porém politicamente ele estava errado, porque naquele momento ele não poderia se colocar contra a Globo. Ele poderia fazer isso depois, porque a Globo realmente ela dirige a mente do povo brasileiro. Em ação de direito de resposta movida contra a TV Globo, passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola. Todos sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela Justiça. Aqui cita o meu nome para ser intrigado, desmerecido e achincalhado perante o povo brasileiro. Quinta-feira, nesse mesmo Jornal Nacional, a pretexto de citar a editorial de O Globo, fui acusado na minha honra, e pior, apontado como alguém de mente senil. Ora, tenho 70 anos, 16 a menos que meu difamador Roberto Marinho, que tem 86 anos. Se é esse o conceito que tem sobre os homens de cabelos brancos, que os use para si. Todos sabem que critico há muito tempo a TV Globo, seu poder imperial e suas manipulações. Mas a ira da Globo que se manifestou na quinta-feira não tem nenhuma relação com posições éticas ou de princípio. É apenas o temor de perder o negócio bilionário que para ela representa a transmissão do carnaval. Dinheiro acima de tudo. Até Silvio Santos resolveu entrar nessa. O conhecido dono do SBT recebeu um convite de diversos partidos políticos para se candidatar, principalmente porque as pesquisas de intenção de voto o apontavam na liderança.
A decisão sobre a sua candidatura saiu quando ele se reuniu com Armando Correia, um presidenciável pelo PMB. Correia ofereceu a legenda e o lugar, mas queria que o Silvio se comprometesse com as propostas do partido. Silvio aceitou há pouco mais de 20 dias para a eleição. Logo após o anúncio da candidatura, Silvio Santos já desbancou Collor em uma pesquisa do Instituto Gallup. Foi a primeira vez que o futuro presidente saiu da liderança do pleito. O homem do baú liderava as intenções de voto com 29%, seguido por Collor, que tinha 18,6%. Contudo, a grande dificuldade de Silvio Santos era fazer o eleitor entenderem como votar nele. Como era candidato de última hora, o nome do apresentador não aparecia na cédula, e sim o do antigo candidato do PMB, Armando Correia. A maior dificuldade minha é que o meu nome não aparece na cédula. Vocês estão vendo? Os nomes de todos os candidatos. Agora, quem pretende votar no Silvio Santos deve marcar um X no 26. Então, 26, Correia. Só que não é Correia, é 26, Silvio Santos. Porque 26 é o Silvio Santos. Silvio Santos entrou com um pedido oficial de candidatura no TSE no dia 4 de novembro. 2 dias depois, o PRN, partido de Collor, entrou com um pedido para a extinção do partido do apresentador. A candidatura de Silvio, além de polêmica, deixou os candidatos da época com um verdadeiro medo, já que o Silvio era bem popular e querido pelas pessoas. Collor, várias vezes em seus pronunciamentos, criticava a candidatura de Silvio Santos por receber apoio de José Sarney, além de outros candidatos atacarem o dono do SBT. Eu penso que ao patrocinar a candidatura de um amigo seu, mesmo sabendo que essa candidatura vai ser discutida na justiça, porque está cheia de irregularidades e ilegalidades, o senhor está apostando no caos, na bagunça, no quanto pior, melhor. Como é que o senhor vê essa candidatura de última hora? Vejo como uma espécie de atentado ao processo democrático. Eu creio que todos devemos entender que qualquer pessoa, qualquer cidadão, tem o direito de ser candidato a presidente da República. Mas é preciso que haja respeito pela vontade política das pessoas. E que o candidato a presidente da República se exponha ao debate, à discussão. Por que os candidatos se preocuparam em passar uma imagem de bons moços, né? Uma imagem de ligados à família? Nós acabamos de ver isso, repito, né? Na aprovação pela admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma. Porque nós temos uma sociedade que foi fundada, que é fundada numa cultura judaico-cristã. E essa sociedade quer buscar elementos de identificação com seus representantes. E os representantes sabem disso, em que existe um Brasil que ainda vê com olhos bem arredios a questão do aborto, que vê a união homossexual com cautela. Então, essas características da sociedade brasileira, elas são constatadas a partir de pesquisas, não somente de intenção de voto, mas de cultura e de conduta do brasileiro. Então, questões como aborto, união homossexual e outros temas prementes na nossa política atualmente, eles afetam o discurso de um candidato a cargo público. Nunca um candidato se mostrará em suas ideias genuinamente. Há sempre uma dialogia entre aquilo que eu, candidato, quero fazer e aquilo que eu sei que será aceitável pela população que me elegerá. Então, eu, candidato, que estou preso a uma plataforma partidária, tenho também elementos de preocupação social, cultural brasileira para responder. Ainda que eu concorde com o aborto, ainda que eu concorde com uma união homossexual, eu terei cautela em defender esses elementos, visando aquilo que para mim, candidato, é o principal, que é a aceitação pelo eleitorado. Porque o que se visa não é uma melhoria de nação, não é apresentar propostas que consolidem a democracia brasileira. O que se visa, em primeira instância, é ganhar uma eleição. Olha, eu não queria passar imagem nenhuma, eu queria passar eu mesmo. A pessoa que eu sou, transparente, entendeu? Um administrador. Eu acho que deve é isso, porque
O que você precisa numa campanha? Você precisa divulgar suas ideias, seu programa de governo e mostrar a sua sinceridade para a população, o que realmente você está vindo para fazer o quê? O que você pretende como político, né? Então eu acho que eu demonstrei essa verdade e assim, sinceramente eu conversei com as pessoas e mostrei que eu queria fazer alguma coisa pela cidade e eu acho que nesse ponto eu fui reconhecido. Agora é a vez do povo. Um programa da Frente Brasil Popular na sua. Em 89, Lula estava muito mais próximo do líder sindicalista que parou o ABC paulista no fim dos anos 70 do que do presidente da República Paz e Amor, que se tornaria pouco mais de uma década depois. O presidente do PT se mostra um candidato ainda atrelado a conceitos ideológicos estanques, apesar de reforçar a todo momento que, eleito, não pretende se tornar uma espécie de ditador socialista à brasileira. Eu acho que uma política econômica para um país da dimensão do Brasil, tem uma base industrial fantástica, uma base operária importante, uma base intelectual muito importante, é você tentar estabelecer um programa econômico capaz de ser o resultado da síntese de vários segmentos da sociedade. Tentando envolver pequeno e médio produtor agrícola, tentando envolver pequeno e médio empresário e tentando envolver os interesses prioritários, na minha concepção, do conjunto da classe trabalhadora. O que nós precisamos é dizer claramente para quem que nós queremos governar. E é importante as pessoas não terem nenhum engano que, ganhando a Frente Brasil Popular, nós vamos elaborar uma política econômica priorizando a recuperação do poder aquisitivo do conjunto da classe trabalhadora. Lula, assim como seu adversário Collor, investiu pesado nas propagandas, deixando estes assuntos para seu marqueteiro, Paulo Tarso Santos. Um dos jingles pelo qual Lula é conhecido até hoje é o famoso Lula lá. Fernando Collor de Mello, do PRN, apesar de não ter formado nenhuma aliança política, estava confiante de que ganharia as eleições. O candidato investiu tanto em propaganda que acabou se esquecendo de quem era. O famoso apelido Caçador de Marajás quase não fazia sentido, já que Collor por si só era um marajá. Será que é justo você ganhar tão pouco? Será que é justo um apadrinhado dos poderosos ganhar até 50 salários para ficar sentado no seu trono de Marajá, sem fazer nada? E você, que dá duro 8 horas por dia, ganhar um salário que não dá sequer para pagar a mensalidade escolar dos seus filhos? Foi para acabar com esta pouca vergonha, minha gente, que eu lutei tanto em Alagoas e iniciei uma cruzada que chegou ao Brasil inteiro, a caça aos marajás. Vindo de uma tradicional família de políticos, Collor assumiu a direção da Gazeta de Alagoas, que pertencia à sua família. Em 1979, foi nomeado pelos militares prefeito de Alagoas, cargo que exerceu até 82. Em 86, ele venceu as eleições para governador do estado. Collor também era conhecido pelos seus discursos inflamados, sua voz retumbante e seus gestos estudados. Durante toda a sua propaganda, Collor atacava frequentemente o atual presidente Sarney. Seu marqueteiro, Chico Santa Rita, foi o responsável pela imagem produzida do candidato. No início da candidatura, Collor tinha em média 5% das intenções de votos, e conforme a propaganda política se alastrava, esse número foi crescendo. Mas será que esse aumento na porcentagem das intenções de votos se deve à propaganda política que Collor realizava na sua campanha? O que esse candidato tinha que os outros 22 candidatos não tinham? Minha gente, só um grande homem pode ser um bom político. E o Collor é um grande homem. Eu residiria não somente na jovialidade do Collor, na exploração da imagem dele como um atleta, fundado também nos jargões, né, nas frases de efeito que ele usava, caçador de marajás e de luta pelos descamisados, mas eu também diria que a pulverização da própria candidatura, né, essa aliança com jargões que ganham adesão popular, a pulverização de diversos candidatos, muitas propostas, somado a uma plataforma fortíssima de imprensa, a detentora do maior sinal do Brasil, né, a Rede Globo de televisão, acredito que todos esses elementos somados fizeram com que Collor aumentasse sobremaneira a porcentagem de aceitação.
Então, para mim, a mídia tem um papel preponderante, muito importante, somado a esses outros elementos. Rede Globo ajudou, ele se elegeu praticamente por causa da mídia, né? Porque fabricaram ele, né? Fabricaram ele. Mas eu votei no Collor, apesar de eu ter as minhas restrições sobre o Collor, porque ele foi um candidato mais preparado, né? Fabricado, né? Pela mídia, né? Ele com aquele dingo de ser o caçador de marajás, né? Peço licença, minha gente, para hoje falar com uma pessoa em particular, com um homem que desgraçadamente ainda ocupa a presidência da República. Gostaria de tratar o senhor José Sarney com elegância e respeito. Gostaria, mas não posso. Não posso porque estou falando com um irresponsável, um omisso, um desastrado, um fraco. Quero que a nação saiba que estou falando com um cidadão de más intenções, que não dignifica o cargo que ocupa. O senhor é o culpado pela maior inflação de todos os tempos. O senhor passou todo o tempo do seu governo apadrinhando os seus amigos, os seus familiares, muitos dos quais hoje sendo processados por atos de corrupção. Então esse é o quadro que se configura no governo Sarney. É um governo de transição, né? De ditadura para a democracia. É um governo que necessita promulgar uma Constituição, mas o desafio não é só esse. O desafio, para além de tirar o entulho da ditadura, era um desafio de estabilização econômica, herdado de uma ditadura pós-milagre, né? Milagre econômico, que chegou ao fim diante da crise do petróleo, na década de 70. Então, a culpabilidade sobre o Sarney ela é parcial, né? Porque realmente o quase instaurado pegaria qualquer candidato, qualquer presidente em exercício realmente em maus lençóis, né? Lógico, as acusações que recaíram sobre o Sarney, né, como outros governos, né, de corrupção, de desvio de verba, elas também se fizeram presentes. E somado ao quadro econômico deficiente, acredito que contribuiu para que a aprovação dele fosse uma das menores, né, ao final de mandato. Além de utilizarem jingles como forma de propaganda, os candidatos também contavam com o apoio de artistas famosos em suas campanhas, como Lima Duarte, Cláudia Raia, Elizabeth Savala, entre outros, além de realizarem showmícios, que hoje foi banido por lei. Eu acho que no meu caso foi mais realmente a minha dedicação também à política, na época que eu saí realmente para conversar com as pessoas, mostrar o meu plano de governo, entendeu? Aí a mídia, ela influenciou muito pouco, porque nós não tínhamos rádio e nem televisão, né? O que nós tínhamos? Nós tínhamos propaganda em muro, propagandas em panfletos e os comícios, que a gente fazia alguns comícios e alguns showmícios também, né? Tinha jingle que eu mesmo fiz a música, tá? Se você quiser, eu posso até falar mais ou menos aqui, que era um jingle fácil. Meu número era número 15. Então, como você precisa fixar o número nas pessoas, eu fiz a música seguinte, inclusive com a ajuda de um amigo meu, Orlando Vieira. Nós fizemos a música, era mais ou menos assim: é 15, é 15, é 15, você vai votar. Eu também voto no 15 porque eu amo Itaquá. Algum tempo atrás, era permitido a realização de eventos artísticos para promover os comícios, né? Os popularmente conhecidos showmícios. Então, os candidatos que tinham um certo dinheiro, eles contratavam um trio elétrico ou mesmo montavam um palco muito grande, colocavam uma atração artística de peso para atrair povo para o seu comício. E lá ele dava aqueles gritos de guerra, palavras de ordem. A pessoa, o artista, ele se dirigia até lá, fazia o show. E, na verdade, o povo acabava votando no candidato não pelas propostas, mas pelo pão e circo que ele promovia. Essa prática hoje é vedada, não pode mais acontecer. E os showmícios eles foram extintos, né, por enquanto, pela legislação brasileira. Espero que não volte.
Os candidatos apelavam para uma produção digna dos palcos de teatro. Fernando Collor foi o que mais fez uso das estratégias de marketing. Em um determinado debate entre Collor contra Lula, o candidato posiciona em cima de seu palanque pastas com supostas acusações sobre Lula. Mais tarde, Boni disse à imprensa que as pastas estavam vazias e que tudo não passou de uma estratégia de marketing. Então, nós fomos procurados pela assessoria do Collor, e o Miguel Pires Gonçalves é que viu que eu desse alguns palpites, e eu achei que a briga do Collor com o Lula nos debates estava desigual, porque o Lula era o povo e o Collor era a autoridade. Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco. Foi uma maneira de melhorar a postura do Collor junto ao espectador para ficar em pé de igualdade com a popularidade do Lula. O suor de Collor no debate, então, foi produzido? Todo aquele debate não o conteúdo. O conteúdo era do Collor mesmo. Mas a parte, vamos dizer assim, informal, nós é que fizemos. Eu me lembrei do Jânio, só não botei uma caspazinha no Collor porque ele não aceitou. Além da formação de um personagem, Collor denigria a imagem dos concorrentes como uma forma de desmascará-los. Sua assessora, Maria Helena Amaral, entrou em contato com a ex-mulher de Lula, Miriam Cordeiro, para dar um depoimento atacando seu adversário, dizendo que ele pediu para Miriam abortar, já que estava grávida de sua filha, Lula. Quando ele soube que eu estava grávida de um filho dele, ele me ofereceu dinheiro para mim e abortar. Mais tarde, Lula respondeu à acusação com a gravação de um vídeo ao lado de sua filha. Com a mãe da minha filha tentando criar uma imagem negativa a meu respeito. A verdade é que quando eu comecei essa campanha para o presidente da República, eu imaginei que o debate pudesse se dar no alto nível. Eu imaginei que o debate pudesse se dar no campo das ideias e não no campo pessoal. A vida do homem público, ela é pública. Ele não pode ser uma coisa fechada aqui no estúdio, ali dentro, ou na casa dele, ou no quarto dele, e ser outra coisa para a população. Com certeza, quando você resolve ser um homem público, toda a sua vida tem que ser pública. A tua família, os bens que você possui, a tua vida em geral, torna-se um patrimônio público. Então não há que se ter uma reserva em nenhum sentido. Eu acho que tudo que você fizer de errado na sua vida, o público tem que saber. Porque você é um homem público, você vai ser uma pessoa exposta. Mesmo sua vida pessoal, você acha que ela tem que saber? Eu acho que tem que saber. Porque na sua vida pessoal, você vai tirar uma ideia da vida dele lá pública também. Entendeu? Se ele é um mau caráter na vida pessoal dele, ele vai ser um mau caráter lá também. Nesse contexto eu acho um absurdo, porque o ofício do homem público é público, mas a sua intimidade ela nunca será pública. Inclusive a Constituição Federal ela resguarda o direito da inviolabilidade da intimidade. Eu acho que você tem dois elementos aí nessa sua pergunta, né? Um com relação à ética e outro com relação ao público e ao privado. Não tem. No jogo político, a ética em termos de conduta moral, a ética em termos de conduta ilibada, isso não faz parte do jogo. Tem se encaminhado hoje uma tentativa de debate que prime pelo profissionalismo, pelos elementos muito mais sobre os problemas da nação, mas ainda assim nós vemos grandes problemas. Nós temos um momento de efervescência política no Brasil, né, dado aos fatos como a proposta de impeachment, a ascensão do Temer e a própria figura do Eduardo Cunha, que inclusive era do PRN, Partido da Renovação Nacional, mesmo partido que Collor fazia parte quando foi cassado. Eu acredito que essa separação público e privado ela é uma linha muito tênue. E esse contexto atual comprova isso. Nós temos um Eduardo Cunha que foi afastado do cargo por usar cartão de crédito com a esposa e com a filha. Então, até que ponto esse público e privado se separa? Ética na política é uma coisa que teria que ser intrínseca, obrigatória, né? Porém, os homens públicos, eles são, parece que, desprovidos disso. Então, eles jogam baixo, fazem coisas que eu acho que não deveria ser feita. Eles deveriam apresentar propostas para o povo, para o país, para o Estado, para o país, para a nação, e aí trabalhar em cima disso.
porém, quando há o processo eletivo, tem muita baixaria mesmo. Esses ataques, produções manipuladas, debates editados, acusações falsas e acusações realmente verdadeiras nos fazem pensar se é possível haver ética no meio político. Não só na parte dos ataques pessoais a outros candidatos, mas também na promessa de medidas que nunca são cumpridas e na venda de uma imagem que às vezes não é verdadeira. Devemos estar sempre antenados e envolvidos nos assuntos que têm relação com o futuro do nosso país, para podermos questionar o papel da comunicação na política, se é o de nos informar ou de nos manipular.